Bom dia, meu nome é Marcelo Gonçalves. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia especial que nós temos uma assistência aqui de todas as idades, né? Desde, não vou falar que é do mamano ao caducano, porque a gente tem um mamano, o caducano a gente não tem, né? Mas vamos agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus, né, a presença de todos nós aqui. Todo mundo acordou com energia, todo mundo acordou com saúde, todo mundo conseguiu chegar aqui com as próprias forças, né? E vamos pedir também, né, a espiritualidade que abençoe aqueles que não puderam vir por algum problema, que seja de saúde, um problema familiar, mas a gente tem certeza que a espiritualidade, que os bons espíritos estão sempre auxiliando a gente, né, em todas as nossas dificuldades. A gente tem por tradição aqui fazer uma oração inicial e Moisés está convocado aí mais uma vez para nos ajudar nessa oração inicial. Moisés, por favor. Fala pertinho de mim aqui, é por causa do microfone. Aí fica mais, todo mundo te ouve com bastante clareza. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como que vai o fim de semana? Muito bom. Então, a família, nós também, então vamos pedir, agradecer a Deus, porque nós estamos aqui fazendo estudo, e vamos pedir com fé, e vamos rezar o Pai Nosso, que o Senhor me ensinou. Pai nosso, no céu, santificado nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim como no céu. O pão nosso que dá de hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus também. Não nos deixeis cair em tentação. Obrigado, Moisés. De nada. Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo semanal, né? A gente sempre faz a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 13. O capítulo 13, o nome dele é Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Já tem 2 finais de semana, né, que a gente está nesse capítulo e a gente pretende encerrá-lo hoje. Não é uma leitura literal, assim, a gente faz uma interpretação, mas o Raimundo começou a primeira parte, a semana passada eu fiz a segunda e hoje a gente encerra. Nós temos, né, vários desafios na vida da gente, e alguns deles, claro, né, são alguns mais difíceis que os outros e tal, mas talvez o desafio da caridade seja um dos mais difíceis, né, da gente superar, porque a caridade ela é uma arma que a gente tem que usar contra 2 dos grandes desafios que a gente tem, que é o orgulho, né, e o egoísmo. Por que o orgulho? O orgulho porque para você fazer a verdadeira caridade, meio que você tem que se despir, né, da sua vaidade. Você não pode, não é que você não pode, né, mas você tem que buscar aquela necessidade de aparecer, aquela necessidade de ser reconhecido, né, de ter o reconhecimento pela sua ação, entre aspas, caridosa, e isso de fato é difícil, né, a gente controlar essa necessidade que a gente tem de ter o reconhecimento, né, faz um trabalho que é o reconhecimento do trabalho. Mas a caridade em si, a gente tem a instrução de que ela tem que ser mais discreta, ela tem que ser... Até porque aquela caridade que ela fala nos alto-falantes, aquela caridade expansiva, aquela caridade que dá notícia de tudo, né? Que se autopromove, que faz o marketing, ela tem lá o valor dela, mas ela pode inclusive até deixar a outra pessoa constrangida, né? A pessoa que está recebendo a ação, né? Entre aspas, a beneficiária daquele ato. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de controlar essa questão do egoísmo, né, e inclusive a questão do orgulho, inclusive nos nossos atos de caridade, né.
E é claro que já não é a primeira vez, mas eu gosto muito, vocês sabem, do seriado do Chaves. Eu gosto muito. O Bolanhos, né, que é o Roberto Bolanhos, que é quem escreve os episódios, que dirige tudo ali, é um artista que eu admiro muito. E eu estava essa semana vendo lá com os meus filhos o Chaves, que eu mostro para eles, eu gosto de mostrar, e tem um episódio que eu acho que casa bastante com o nosso tema aqui. Tem um episódio lá que o seu Barriga perde a paciência com o seu Madruga. Ele quer receber os 14 meses de aluguel, não é verdade? O que acontece? Ele dá o ultimato para o seu Madruga. Ó, ou paga, ou dessa vez vai sair mesmo. É o despejo. Inclusive, o episódio se chama O Despejo do Seu Madruga. Quem quiser, pode ir lá. Aí, então, o seu Madruga, que não tem condições de pagar, né, como sempre não tem, então ele está fazendo lá, arrumando as caixas, as malas dele, para ele poder ir embora da vila. E está aquele clima triste e tudo. E, sem querer, o seu Barriga escuta uma conversa da dona Florinda com o professor Girafales. E ela ponderando, não, eu tenho uns problemas aí com o seu Madruga e tal, mas ele é um cara que está sempre em dificuldade. Aí o professor Girafales fala, mas ele também não gosta de trabalhar, é um vagabundo. Ela, não, mas não é que ele não gosta de trabalhar, ele até tenta, mas é porque dá tudo errado para ele. E se a gente for parar para pensar, o que é o personagem do seu... Fora a parte cômica, né? O que é o seu Madruga? O seu Madruga é aquele cara que ele é até disposto, ele tenta mesmo. É sapateiro, é pedreiro, é lavador de carro, ele tenta fazer um monte de coisa, né? Mas parece que nada dá certo para ele. E ele é um cara que ele é viúvo. Vocês já repararam que o seu Madruga é viúvo. E ele cuida sozinho de quem? Da Chiquinha. E a Chiquinha, ela é muito fácil de lidar com ela, né? Ela é muito esperta, ela é elétrica, né? Ela é manipuladora, ela tem uma... Então a gente fica... O seu Madruga tem que se equilibrar ali entre manter a casa dele, né? A Chiquinha, tem que arrumar o trabalho, e com quem que ele deixa a Chiquinha quando ele vai trabalhar, por exemplo? A gente nunca pensou nisso, né? Os outros personagens ali, a dona Florinda, tudo bem, ela é a viúva, mas ela recebe uma pensão e assim, né, ela pode ficar em casa para cuidar do filho dela quando ele não está na escola. Mas enfim, aí o enredo começa assim, né? Você vê, a dona Florinda defendendo o seu Madruga. Não, ele é um cara até bom e tal, ele tenta, só que tudo dá errado para ele. Parece que tem uma sina, né, para tudo dar errado. E o seu Madruga escuta pela janela eles conversando, mas ele não fala nada. Aí o que acontece? Ele entra na casa do seu Madruga e tá o Kiko e o Chaves lá mexendo, ajudando a fazer as caixas para mudança. E uma das coisas que eles estão colocando dentro das caixas é um álbum de fotos. Aí eles descobrem que o seu Madruga já foi boxeador. E ele começa a contar as histórias de quando ele era boxeador e aquela coisa toda. Nisso entra o seu Barriga. E fala, o que é isso aqui? Não, são as fotos de quando o seu Madruga era boxeador. E ele fala, não é possível. Esse aqui é o senhor, seu Madruga? Sim, sou eu. Eu não acredito, porque foi o senhor que mudou minha vida. Se eu tenho esse patrimônio que eu tenho hoje, é por sua culpa. Porque todo o dinheiro, eu tinha uma dívida muito grande para pagar, e todo o dinheiro que eu tinha, eu apostei nessa luta, e como eu acertei, eu ganhei uma bolada, paguei a dívida e consegui fazer meu patrimônio. Então, está perdoado os 14 meses de aluguéis, não vai mais precisar ser despejado. Aí o seu Madruga, que todo mundo pensa, é um pilantra, né? O seu Madruga fala assim, tudo bem, se eu quer me tirar os aluguéis, pode tirar, mas sou obrigado a ser honesto. O senhor está se confundindo, porque nessa luta aí, eu não ganhei essa luta. Aí o seu Barriga fala assim, não, mas eu sei que você não ganhou. Quando eu te vi, o jeito que você lutava, o corpo que você tinha, eu apostei no outro. Então é uma coisa cômica, né? Mas ela traz, né? Mas o que é o melhor agora? Que é o ponto alto para mim do episódio. E essa parte que eu vou falar agora, ela não aparece em todos os vídeos. Na maioria dos vídeos ela não aparece. Mas em alguns vídeos do YouTube ela aparece, em outros não. Mas é que é a parte principal. Aí fica aquela felicidade, não vão mais ter que sair da casa e perdoou os 14 meses de aluguel. Quando o seu Barriga sai da casa do seu Madruga, tá o professor Girafales, que escutou tudo pela janela.
E ele fala, ô, seu barriga, vem aqui, por favor. Ó, o senhor vai me desculpar, mas o senhor já me disse várias vezes que o senhor nunca apostou numa luta de boxe. O senhor nem gosta de boxe, o senhor nunca apostou. E aí o seu barriga fala, não, realmente, eu nunca apostei numa luta de boxe. Mas, para onde esse pessoal vai se eu tirar eles daqui? Se eu despejo o seu Madruga aqui, para onde que esse povo vai? Então vejam bem, é dessa caridade, né, seu Ademar, que a gente está falando. Porque se o senhor, o professor, né, se o professor Girafales não levanta a questão, todo mundo ia achar cômico, mas não ia entender o que está por trás, né, daquela situação. Ó, presença ilustre hoje. Então, o que acontece? A caridade nos termos que a gente prega no Espiritismo, ela é essa caridade discreta, né, essa caridade que está por trás das coisas. A pessoa está falando, o burro tem que abaixar a orelha, senão ele não aprende. Vamos lá. Então o que acontece? Essa caridade que a gente prega na doutrina espírita, ela passa por essa descrição, ela passa por essa atenção, por essa fraternidade, por esse cuidado também, né? Que é o que o seu barriga fez. Ele não simplesmente foi lá e perdoou e saiu contando para todo mundo. Ele, inclusive, criou uma situação para não deixar o seu Madruga constrangido. É claro que tem a parte cômica, não, apostei no outro, porque eu vi que você, né? Então é a parte. Afinal, é um programa de humor, né? Mas então nós temos essa situação. Mas a gente tem aquela pergunta, né, aquela questão que sempre está permeando aqui os nossos estudos e na nossa vida cotidiana também, que é só rico que pode fazer caridade, é só rico que tem condições de fazer a caridade. Então, eu sou pobre, eu sou muito pobre, eu tenho condições de fazer caridade? Olha, talvez você como pobre, né, nós, né, como pobres, nós não temos condições de dar dinheiro para as pessoas. Não temos condições de comprar muitas coisas valiosas e dar para outras pessoas. Isso é verdade, isso é fato. Pessoas que têm mais dinheiro têm mais capacidade de oferecer coisas, né, que exigem dinheiro, né, que custam caro, ou que o montante fica caro, e doar para outras pessoas e assim por diante. Mas, por mais pobre que nós sejamos, nós temos condições de ser piedosos e temos condições de ser indulgentes com os nossos próximos. Todos nós temos condições de, reconhecendo o erro do nosso próximo, a gente entender aquele erro, entender que é uma pessoa que, assim como nós também, é uma pessoa que comete falhas, que é imperfeita, ponderar a gravidade daquele erro, reconhecer que a falha ela existe, mensurar do tamanho real que ela é e tentar sempre perdoar. Tentar sempre, sempre que possível, fazer com que a pessoa compreenda aquele erro, fazer com que a pessoa tenha a capacidade de consertar ou ajudar, né, a pessoa a consertar aquele erro e seguir adiante. Todos nós, e não precisa de dinheiro para isso, né? Muitas vezes a gente precisa apenas ouvir a outra pessoa. Né? A gente precisa, às vezes, uma palavra de consolo, uma palavra de força, de ânimo, já basta para aquela pessoa. Um abraço, não é verdade? E tem aquela confusão que eu sempre bati nessa tecla e procurei assim, né, alguma coisa para dar de exemplo, porque o perdão, né, Eunice, perdão não significa impunidade, né? O pescador, quando ele vai lá fazer lá a pescaria dele, ele tem que ter uma ferramenta para ele cumprir lá o trabalho dele que se assemelha muito ao comportamento, às características do comportamento que a gente tem que ter.
Porque nós temos que ter com o nosso semelhante, com o nosso próximo, a firmeza de uma rocha e a flexibilidade de uma vara. E é muito interessante se a gente compara isso com a vara do pescador. Porque se o pescador ele joga a vara dele, né, com o anzol e com a isca lá, e se ele tem uma vara que não enverga, que não é flexível, que ela é muito dura, né, o que acontece? Ela vai quebrar. Quando ele puxar a vara, não vai aguentar o peso do peixe, ela vai quebrar e ele vai perder o peixe, vai perder a pescaria. Só que se a vara também for muito flexível, o que vai acontecer? Ela também não vai ter força para tirar o peixe da água. Da mesma forma, a gente tem que ter esse equilíbrio também nas relações com os nossos semelhantes. A gente tem que ser firme como a rocha. Não, o que é certo é certo. O que você fez merece a punição na medida do seu erro. Mas também temos que ser flexíveis. Imaginar, olha, ele errou, o tamanho do erro é esse, vamos mensurar do tamanho da importância correta, vamos reconhecer que assim como essa pessoa erra, a gente também está factível de errar. Né? Todos nós somos pecadores, né? E vamos tratar esse erro dele da forma como a gente gostaria que tratassem a gente quando a gente cometer erros semelhantes. E é muito difícil fazer isso. É muito difícil, porque pela natureza nós somos egoístas. Nós queremos as coisas boas para a gente, para a nossa família, para quem está ao nosso entorno, né? E a gente tem muita dificuldade de querer esse mesmo tipo de tratamento, de situação, para quem não nos importa diretamente. Né? Vamos falar assim, não vou nem falar de inimigo, de adversário, não, vamos falar só para quem está mais distante do nosso convívio. A gente tem muita dificuldade. Pelo menos eu acho isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre vigilante, né, seu Ademar? A firmeza de uma rocha, a flexibilidade de uma vara. Aí é o ponto de equilíbrio que a gente tem que estar sempre buscando, né? Tem uma questão também que é claro que todos nós passamos por isso, alguns em maior medida, outros em menos, mas aquela situação que a gente é sempre pego na indiferença, né? Parece que a gente tenta se manter longe, afastado de uma coisa que está na nossa cara e a gente finge que não viu, faz uma vista grossa, porque não é comigo, não é do meu interesse direto, né? E é complicado mesmo a gente tomar partido ou entrar em determinadas situações, até de conflito, às vezes a gente já falou aqui de agressão, né, de marido contra a esposa, e às vezes até dos pais contra filhos, com episódios assim de violência mesmo, né? E é também uma caridade você não se abster de se posicionar em situações extremas como essa, assim, né? Você está vendo que é uma família que está em risco por causa de um indivíduo, né, que tá abusando. É claro que toda violência é um abuso, né, mas que tá abusando da autoridade, vamos dizer assim. Está excedendo, exatamente. Você fingir que não está vendo, fingir que não é com você, se fazer vista grossa para aquilo ali, será que isso é um princípio cristão? Né? Então, é muito difícil também esse tipo de caridade, você sair da sua tranquilidade, sair da sua calmaria e de repente se colocar numa situação dessa é complicado. Você tem que estar realmente muito, muito concentrado, muito equilibrado, mas eu tenho para mim que é um comportamento que Jesus Cristo tomaria. E a gente já falou isso em outras oportunidades também, que é a questão do reconhecimento, que é fazer o bem esperando o reconhecimento. A gente até tocou nesse assunto aqui no começo da fala também, mas esse orgulho que a gente traz, essa vaidade que é inerente ao ser humano, a gente tem que buscar controlar. Ninguém está dizendo aqui
que tem que se fazer o julgamento daquelas pessoas que porventura fazem lá o marketing na hora da caridade, né? Na hora de dar esmola, o cara solta rojões e faz todo tipo de alarde. Olha, aí é entre ele e Deus. A gente já falou disso em outras situações. Mas na nossa concepção, quanto mais discreto, quanto menos reconhecimento você busca nas suas ações, é melhor. Até porque, todos nós sabemos, o senhor Ademar, a senhora que também é uma pessoa mais experiente, e muitos de nós aqui, sabemos que o reconhecimento não é uma coisa fácil. A maioria das coisas que a gente faz na vida, né, estamos falando aqui das coisas que a gente julga como boas, né? A maioria delas não há reconhecimento nisso. E você fazer as coisas esperando reconhecimento, você está caminhando para se desanimar. Tá? Quando você faz a coisa certa, esperando reconhecimento, você está caminhando cada vez mais com grandes chances, né? Mas você está caminhando com grandes chances para se desanimar, porque esse reconhecimento, na maioria dos casos, ele não virá. A gente pega, tem muita gente aí que foi campeão, por exemplo, eu gosto muito de esporte, né? Acho que muita gente que gosta também. A pessoa vai para a Olimpíada, ganha a medalha de ouro, que é o maior reconhecimento que essa profissão pode ter. Quem é atleta, qual que é o maior reconhecimento que um atleta pode ter? É uma medalha de ouro numa Olimpíada, não é verdade? Né? Aí o que acontece? A pessoa vai na Olimpíada, ganha uma medalha de ouro, ele volta como herói. É um herói nacional, o reconhecimento está posto? Está posto. Na próxima Olimpíada, se ele ganha uma prata, já não serve mais. Já tem dúvida. Então, vejam que a gente está usando um exemplo assim, bobo, né? Mas se esse atleta ele é movido ao reconhecimento, se ele não está movido pelo amor que ele tem àquele esporte, a disciplinas, a superar os desafios dele, que a gente pensa, né? Vamos supor, o cara que corre... As restrições, exatamente. Imagina o cara que é campeão da Olimpíada, seu Ademar, correndo 10 segundos os 100 metros. Ele é campeão, medalha de ouro. Aí ele fica 4 anos treinando. Na próxima Olimpíada ele faz em 9 segundos. Ele abaixou, vai lá, né, 1 segundo em 4 anos. Imagina, né? Só que um outro lá, um mais fera do que ele, fez um pouquinho a menos do que ele, foi o campeão. E ele ficou em segundo. Mas ele baixou 1 segundo. Nenhum de nós quer saber. Quer saber que ele tivesse a medalha de ouro. Então, nas nossas ações do cotidiano, talvez seja bom, né? Talvez seja o mais recomendável, né, seu Ademar? A gente não ficar buscando reconhecimento nas coisas que a gente faz. Porque é um caminho certeiro, na maioria dos casos, para a gente se decepcionar, para a gente fazer o desânimo, deixar o desânimo tomar conta da gente. E não é legal. Isso acontece com qualquer um. Mesmo assim, qualquer coisinha, então você já não vai valer mais nada. Exatamente. As pessoas têm gente que acha que você tem que estar abrindo. À disposição dela, exatamente. Mas as pessoas também não têm o seu lado, como é que você está? Exatamente. Aquela pessoa que você está ajudando não sabe como você está fazendo você ajudar. As pessoas parecem que já esperam a sua ajuda e se ela não vem, e tem que vir todo dia, direto. Todo dia, mas só que ela não sabe a sua disposição. Se Deus não agradecer a gente, os outros não agradecem. Mas em todo caso, a gente não faz, né? A gente busca não fazer esse tipo de julgamento. Eu faço o que é certo, né? Fazemos o que é certo, fazemos o que o coração manda, fazemos o que Jesus, nesse caso, faria e não buscamos. Aí a parte do reconhecimento, a gente espera esse reconhecimento de Deus. Deus não decepciona a gente, olha, Exatamente, é o tema da nossa... Que a vossa mão esquerda não saiba o que deu a vossa mão direita. Até hoje o pessoal que Deus quer gravar a direita. Isso. Exatamente. É o ponto da nossa palestra de hoje. Aí eu preparei aqui uma historinha que eu fiquei
que eu fiquei encantado com a historinha. Aqui existia um rei, há muitos e muitos anos, num lugar bem distante aí, existia um rei e uma rainha. E eles estavam ficando velhos já, não tinha filho, então quando é assim fica perigoso, né? O rei já está, a rainha no caso, né? E o rei já estão caminhando ali para ficar velhinho e não tem o herdeiro, né? Então o que acontece? O rei fez uma disputa, fez um desafio para saber quem era o mais forte, o mais inteligente, o mais sábio daquele reino, né? Então qual foi o desafio? Eles fizeram uma seleção lá, fizeram todo um apanhado lá e chamaram um general, o general mais militar, né, mais forte, o cara que entende de guerra, entende de tática, essas coisas todas de guerra. Chamaram um professor, um cara sábio, um cara inteligente, culto, né? Chamaram um médico, afinal de contas, né, um médico, um cara que lida com as pessoas e tem aquela sensibilidade, aquela inteligência toda também, muito conhecimento. Chamaram um atleta, um cara que tinha ido nas Olimpíadas, um cara que, assim, que era destacado pela sua força, pela sua velocidade, raciocínio, porque um atleta, né, tem que estar sempre na ponta dos cascos com essas coisas. E chamaram o João Ninguém também. O João Ninguém, cara. O João Ninguém. O João Ninguém, chamaram. Não é nem João Ninguém, é Zé Ninguém. Zé Ninguém. Chamaram o Zé Ninguém. O Zé Ninguém, coitado, ele ficava andando. Todo mundo gostava do Zé Ninguém, era um cara agradável, assim, nem era de muito trabalhar, ele ficava mais, era por ali mesmo. De vez em quando ele ajudava o pessoal no restaurante a lavar uns copos, lavar uns pratos, assim, para ganhar a comida dele, né? Ele fazia ali naquela do Zé Ninguém ali. O Zé Ninguém era órfão, não tinha família, então, mas todo mundo gostava porque era uma pessoa agradável. Então chamaram todo mundo e, por algum motivo, o Zé Ninguém foi junto nessa seleção. Agora você imagina, chega um general, um culto de um professor, um médico, um atleta, e o João Ninguém, coitado, no meio desse povo lá. Aí então o rei, né, foi apresentado a eles lá no salão, aquela coisa toda, no palácio lá, e o rei falou, olha, é o seguinte, o desafio, quem ganhar o desafio vai ser o braço direito do rei. Vai ajudar aqui a comandar o reino daqui para frente. Aí o general, né, um político, né, ele ficou, imagina, todo mundo ali, né, e o Zé Ninguém, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Mas tudo bem, né? Chamou, eu estou aqui, né? Aí o rei falou assim, ó, o desafio é o seguinte, todos vocês vão sair daqui e vão trazer para mim o que vocês consideram que é a maior riqueza desse reino. A maior riqueza do reino vocês vão trazer para mim. E todo mundo já começou, né? Só que tem um detalhe. Cada um de vocês vai receber 5 garrafinhas dessa aqui. Eram umas garrafinhas pequenininhas assim, feitas de vidro. Certo? Cada um recebeu 5 dessas garrafinhas de vidro. E vocês têm que colocar a riqueza dentro dessa garrafinha e só vale se entregar a garrafinha junto. Não vale também não tomar conta da garrafinha, tem que trazer a garrafinha junto com a riqueza dentro. Tá bom. Tem 1 semana para voltar com a riqueza dentro. Então, deu a largada, saiu o general, né? Saiu o general, o atleta e o professor, o médico, todo mundo saiu. E o Zé, cada um naquelas carruagens, naqueles cavalos bonitão, aqueles garanhão, né? O Zé Ninguém, coitado, descalço, ele nem calçado ele tinha. Para onde que ele ia procurar uma riqueza para colocar ali? Ele não tinha nem onde cair, nem onde dormir. Mas ele tinha lá as 5 garrafinhas. E quando ele foi pegar a primeira delas, com todo cuidado, né, porque é uma ordem do rei também, ele não é bobo, né, também não vai desprezar. Né? Então ele viu aquela garrafinha e falou assim, rapaz, isso aqui não é vidro não. Isso aqui, ele é acostumado a lavar copo, prato lá, ele sabe como é que é vidro. Ele disse, não, isso aqui não é vidro, isso aqui é muito mais frágil do que vidro, isso aqui qualquer coisinha quebra. Então ele falou assim, não vou tomar muito cuidado com isso aqui. Então ele ficou andando daqui, ó, pé com pé saindo do palácio, pé com pé. Ele falou assim,
vou procurar alguma coisa também, mas é provável que eu não vou achar. Então ele sentou embaixo de uma árvore lá e ficou quase que uma semana inteira pensando o que ia fazer, mas cuidando direitinho das garrafinhas, porque queria devolver as garrafinhas para o rei, senão vai que seria preso quem não devolvesse. Faltando então o último dia, veio o general, um cavalão dele, que é esse cavalo militar, né, que é tudo grandão, forte, né? Chega o general com o alforje dele, que é o alforje militar, né? Fazia, eu tô lembrado de você, embaixo da árvore. Você é o rapaz que estava no desafio, o que você arrumou? Não, eu não tenho condição, não, cara. Eu fiquei, você ficou e o tempo eu fiquei. Ué, mas aí você não é um adversário à minha altura, ué? Realmente eu não consegui. O Zé Ninguém falando, realmente eu não consegui. Não, olha aqui o que eu consegui, ó. Consegui os diamantes mais caros do reino, porque eu sou general, consegui levantar aqui, ó. Quando ele pegou no alforje para mostrar pelas garrafinhas cheias dos diamantes, tudo quebrado. Por quê? Porque com o saculejo do cavalo, ele não se tocou, quebrou tudo. E ele, meu Deus, olha aqui, quebrou a garrafinha tudo. O que eu faço agora? O Zé Ninguém, não, veja bem. O senhor quebrou as garrafinhas, mas eu tenho 5 aqui, ué. Faz o seguinte, eu te dou uma, o senhor pega aí os melhores diamantes que tem, dá para fazer uma seleção. Você tinha 5, mas coloca os melhores dentro de uma e vai com cuidado, que agora estou sabendo que é muito frágil, né? Coisa que o senhor não percebeu lá atrás, agora pelo menos o senhor vai conseguir tomar cuidado e chegar a tempo. É mesmo. Então ele pegou, o Zé Ninguém deu para ele uma daquelas garrafinhas, ele colocou os diamantes lá dentro, correu lá para dentro do castelo, né, com todo cuidado para não quebrar aquela garrafinha. Aí o Zé Ninguém ficou tranquilo lá no bar da árvore, pensando o que ele ia colocar dentro da garrafinha também. Vem o médico. Mesma história. Então o que você conseguiu, Zé Ninguém? Não, até agora nada. Não, então você não é um adversário à minha altura, porque olha aqui, eu consegui os rubis mais bonitos do reino. É mesmo? Sim, os rubis mais bonitos. Quando ele pegou também na bolsa para mostrar, as garrafinhas tudo quebradas e os rubis tudo jogados. Aí o Zé Ninguém, não, aconteceu mesmo com o general. Faz o seguinte, pega aí as melhores pedrinhas que tem, coloca dentro de uma garrafinha, melhor do que entregar nada. Então, chega lá com o rei e explica, mas pelo menos uma eu estou entregando. Beleza. Veio depois o atleta. Mesma história. Então você não é um adversário à minha altura. Bem que eu achei mesmo que você não ia conseguir nada, pois eu consegui aqui, ó, as safiras mais bonitas. Eu conheço um pessoal que me deu as safiras. Quando ele foi levar a mão na mochila, tudo quebrado. Não, eu te dou uma garrafinha, e assim ele fez também. Igualzinho os outros. Até que chegou por último lá, quem que era? O médico foi esse. O médico, o professor, o atleta. O general. Então já foi os 4. O professor não chegou aí. O professor. Então chegou o professor falou: não, você também não é um cara que não tem cultura igual você, bem que eu imaginei que você não ia conseguir nada e tal. E não, realmente, até agora eu não consegui. Mas eu consegui, olha aqui, ó. Aí tirou as pedras preciosas também, né? Me fala uma aí. Jaspe, né? Enfim, uma dessas aí. Essa aí mesmo, essa aí. Que ele é um professor, ele, apesar de professor, o salário dele era né? Ele conseguiu a mais caro. Mas a mesma história, não cuidou das garrafinhas que o rei deu para ele. Então as garrafinhas, ele não percebeu que eram frágeis, quebrou tudo, mas o Zé Ninguém foi lá e, não, eu tenho 2, ainda te dou uma ainda. Ele colocou também e correu lá para dentro. Só que ele falou assim: nossa, Zé Ninguém, esse é o último, é o 4, né? Não vai dar nem tempo de eu chegar lá, porque olha aqui, já está vencendo, o sol já está se pondo, não vai conseguir chegar lá no tempo. Eu falei assim: não, eu não consegui nada, mas eu pelo menos te mostro o caminho, que eu conheço um atalho, a gente chega a tempo. Então o Zé Ninguém ajudou o professor até a chegar a tempo, porque conhecia um atalho, né? Conseguiu. Na hora que estava fechando a porta do palácio, eles conseguiram entrar. E o Zé Ninguém junto. Então, chegou a parte, então, da prestação de contas, né? Chegou a hora da prestação de contas. Aí a primeira pessoa é o general. O general com aquela pompa, o militar, né? Grandão, forte, tipo Moisés, assim. Aí ele
o rei pergunta, e aí, general, como é que foi? Qual foi a riqueza, né, que o senhor trouxe? E tal? E o general, com aquela... traz uma garrafinha, com todo cuidado, até tremendo, assim, com medo de quebrar a garrafinha, né? Aí o rei, mas eram 5 garrafinhas, tudo bem, os diamantes são belíssimos, devem ser muito valiosos, mas só trouxe uma garrafinha. Sim, senhor, eu quebrei minhas 5. Mas então como que você... Não, porque o Zé Ninguém ali me deu uma, me socorreu. Ele, me socorreu. Não, então tudo bem, você passa aqui e vamos para o próximo. Então o próximo era o médico, né? Aí qual que é, médico? Ele também se ajoelhou, mostrou a garrafinha dele, tinha rubi, né? Eu disse, não, realmente, os rubis são muito bonitos, deve valer muito dinheiro e tal, você se esforçou, mas cadê as garrafinhas que eu te dei? Não, quebrou tudo, igual do general. Mas o Zé Ninguém me deu uma, eu coloquei os melhores aí dentro e estou entregando para o rei agora. O rei, não, tudo bem, então passa para ali. Próximo, e assim foi fazendo com todos. E todos os 4, né, eles explicaram a mesma história. Qual é a situação? Não, quebramos, não ia conseguir entregar nada, mas aí o Zé Ninguém emprestou garrafinha, colocando pelo menos uma, a gente está entregando. Chegou então a hora de quem? Zé Ninguém, que era o último, né, coitado, quase que ele não entra lá no papo, porque estava fechando e ele entrou. Zé Ninguém, ele até assustou, e aí, como é que foi? Não, só tem essa garrafinha aqui para entregar. Mas a garrafinha está vazia. Realmente. Bem material aí, com a minha situação, eu não consegui nada. Aí a rainha levanta a mão, porque a rainha, né, é sempre a sábia, a ponderada, né? Ela fala assim, não, ganhou a disputa o Zé Ninguém. Por que ganhou a disputa o Zé Ninguém? Porque a caridade do Zé Ninguém coube dentro da garrafinha que ele entregou e em cada uma das outras 4 garrafinhas. Então o Zé Ninguém, coitado, nem sapato para andar ele tinha. Contra um general, um médico, um atleta e um professor dos mais cultos, a caridade dele salvou a pele de cada um dos 4 e ainda fez com que ele fosse o vencedor daquele desafio. Então, o Zé Ninguém, coitado, ele nem imaginou isso quando ele ofereceu as garrafinhas. Ele simplesmente pensou, eu tenho 5, não vou conseguir encher nada mesmo. E convenhamos, eu não vou conseguir nada valioso para colocar dentro disso aí. Mas a maior riqueza do reino, quem reconheceu foi a rainha. Porque ela falou assim, a maior riqueza que nós temos não é o rubi, não é o diamante, não é a safira e não é você falou? E não é o jaspe. A maior riqueza é a caridade. Sejamos caridosos uns com os outros e o nosso reino vai progredir. Aí o fim da história a gente não sabe, né? Tem que ver se o Zé Ninguém depois virou o que ele virou lá no... Mas ele passou a ser o braço direito do rei e da rainha. Então é isso, pessoal. A historinha é essa. E a nossa aula também é sobre isso. Não saiba a mão esquerda o que deu a mão direita, né? Alguém quer fazer um comentário, quer acrescentar alguma coisa? Alguém se sente confortável aí em fazer uma manifestação? Pode fazer. Tá tudo bem? Não, tá certo. Então a gente já até passou bastante do tempo, a gente vai fazer a nossa oração de encerramento aqui, e a gente passa logo em seguida para o passe e depois para a sopa fraterna, né? Hoje a convocada é a Eunice para fazer a nossa oração de encerramento aqui. Eunice, fala pertinho de mim aqui, a sua voz sair bonitinha no microfone. Como sempre, né, as histórias que ele retrata para a gente são histórias verídicas, né, do nosso cotidiano. A gente está bem acostumado com esses pequenos, só observar, né, os pequenos detalhes que acontecem todos os dias, né. Muito agradecidos ao nosso Pai, então vamos fazer a oração final e depois a gente vai para o passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora e para sempre. Amém. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos. Por favor,